Meus amigos, e aqui estamos nós. Acredito que você esteja em sua casa, em sua residência, tentando se proteger dessa condição que nos faz ser tão pequenos diante dessa problemática. Eu digo você em sua casa porque tem alguns que buscam e são aconselhados a se proteger, mas que não têm casa, moram na rua, são os moradores de rua. Então, a rua para eles é a sua casa. E a proteção, fica cada vez mais difícil para esse pessoal. No entanto, a maioria das pessoas que tem condição, buscam o refúgio em seus lares na perspectiva de fugir, de evitar, de atenuar essa catástrofe que se instalou mundialmente e que compromete a vida de todos nós. Eu sei que não está sendo fácil para ninguém suportar um mundo que para, um mundo que parou. A vida do ser humano, ela é movida pelo consumo do espaço. Não existe vida fora do tempo, nem vida fora do espaço. Onde nós estivermos, a gente traz conosco o tempo. E nossa vida, ela se dá numa base espacial. Desde quando você nasce, numa casa, no hospital, você vai para um quarto, você cresce num ambiente familiar e aos poucos você sabe, vai crescendo e sabe diferir o que é a função social do lugar onde você dorme, que é o quarto, para o lugar onde você trafega na casa, como a sala de jantar, como a sala de visita, como o corredor, como o alpendre. E a gente não vive sem espaço. E ao crescer, a gente tem essa necessidade de, pela sobrevivência social e humana, interagir com um espaço que vai além da casa. Aí você tem acesso à calçada, à rua, ao bairro. Dependendo da sua maturidade, você vai começando a conhecer o que é a cidade, e que a tua rua está num bairro, que o bairro está na cidade, que a cidade faz parte de uma região, que a região está no estado, que o estado faz parte de um país, que o país integra um continente, e que esse continente está no mundo. E assim, a gente começa a entender que a vida, ela não se resume, não é limitada pela pele. Somos seres expansivos, extensivos, seres que buscamos ir além do que está dentro de nós para interagir com o mundo. E a praça, a rua, o estádio, a igreja, o culto, o terreiro, o cinema, o shopping, o estádio, isso começa a fazer parte da nossa vida. E a nossa vida passa a se integrar a esse espaço, e esse espaço vai ficando dentro de nós. Vai ficando dentro de nós. Isso, nossa vida, desde o momento em que nascemos, até o momento em que a gente deixa o mundo material, essas relações, elas jamais serão separadas de nossas vidas. Agora imagina, diante de algo tão natural, que é o consumo do espaço, de viver a vida em constante interatividade com essas localidades, escola, universidade, praça, estádio, bares, praias, e de repente você vai ter que organizar a sua vida para viver a sua vida naquele espaço mais próximo a ti, que é igual àquele espaço de quando éramos crianças. Quando éramos crianças, nossa sociabilidade com o mundo exterior não era tanto.
A socialidade passa a ser construída a partir do âmbito familiar. De repente, nós começamos a passar por essa experiência de voltar a viver o quarto, de voltar a viver a sala, de viver o alpendre, e ter o desejo de ir para a rua, para a calçada e não poder, como era no tempo em que éramos crianças. Então, esse momento de confinamento, esse momento de isolamento social, é um isolamento também do ser ao espaço. É a restrição da espacialidade em nossa vida. Se a gente tira o tempo da vida, a gente morre. Por isso que a gente comemora aniversário. Mais um ano. Em outras culturas, né, pode contar o tempo de forma diferenciada, que não seja ano. Mas o tempo integra a nossa vida. Por isso que a gente faz nossos aniversários, comemorando esse período. Quando a gente morre, então, naturalmente, o tempo desaparece. Até uma perspectiva do Santo Agostinho, né, que colocava que a falta de tempo era a eternidade. A ausência de tempo é a eternidade. Ao nascermos, o tempo passa a ser contado em nossa vida, e ao deixarmos o mundo com a morte, voltamos para a eternidade, que o tempo para de contar para você. Mas se tirar o tempo da vida, a gente morre. Com espaço, a gente sofre. Tirou espaço, você não morre. Mas isso prejudica a vida. Isso causa impactos nas nossas vidas. Veja bem o que é a sensação de se estar preso numa prisão, de não poder sair, de ser excluído do mundo lá fora, onde a limitação do teu espaço são 4 paredes e uma grade. E hoje já se fala, nesse contexto, das prisões domiciliares. Pois bem, de repente, condicionado por esse problema do coronavírus, nós, por uma questão de sobrevivência, somos todos obrigados e necessariamente temos que fazer isso para garantir a vida, nossa vida e a dos nossos semelhantes, mantendo um contato intenso com a nossa casa, um confinamento, um isolamento social, um isolamento onde você tem por opção necessária, não sei se pode ser chamado, mas é uma necessidade, né? Não sei se pode ser chamado opção necessária, mas é uma necessidade. Você romper com sua vida em termos de sociabilidade. E aí você vai deixar de frequentar os lugares que você frequenta, que integra a tua vida, como o trabalho, como os bares, como a praia, como o estádio, como o comércio, como as feiras, como os supermercados, enfim, a gente vai ter que conter isso da nossa vida para centrar nossa vida naquele espaço inicial que a gente conviveu com ele no início da vida, que é a nossa casa. Isso é um desafio, porque a sociedade, a dinâmica da sociedade, que nos torna seres autômatas, há muito tempo não nos permite fazer isso. Você se levanta, vai ter que trabalhar, vai ter que ir para a escola, depois volta, à tarde tem uma reunião, à noite vai ter outro compromisso, vai estudar. Quando volta para casa é hora de dormir, outros não dormem porque estão trabalhando. E a vida nos coloca no mundo em interatividade constante com esse mundo, onde é impossível se negar a nossa participação nos espaços. De repente, a gente começa a entender que essa vida só vai poder continuar se a gente voltar a um confinamento, se a gente voltar à nossa casa, se a gente voltar a uma ambiência onde temos que renunciar essa dimensão de ser expansivo, de andar, de consumir espaços.
E nós não estamos preparados para isso. Porque o modelo de sociedade que temos é um modelo de sociedade em que o tempo, a necessidade da vida exige de nós 24 horas estarmos disponíveis para as pressões do mundo, para as exigências de sobrevivência, para o trabalho, para o estudo e tudo isso. Mas agora tivemos que ficar em casa. E os moradores de rua, eu sempre questionei, né, esse termo, morar na rua. Rua é casa. E aí, ao ficarmos na nossa condição, né, de vida, né, de apego, dessa condição de estarmos em casa, a gente lembra daqueles que não têm casa. Mas esse momento é o momento da gente refletir, um momento para que a gente passe a compreender o quanto faz falta o uso do espaço na nossa vida. Como está fazendo falta o bar, o shopping, a praça, o jogo de futebol com os colegas, a feira, os cultos, as cerimônias religiosas. Como está fazendo falta? Esses espaços que fazem parte da nossa vida e que integram a nossa vida desde o momento em que a gente nasce até quando a gente morre, compulsoriamente, necessariamente, eles tiveram que ser subtraídos de nossas vidas. E é o momento para a gente refletir qual o papel do mundo, da materialidade do mundo na nossa vida. Que função social exerce os espaços? Qual o papel da praça em nossas vidas? O papel do racha, né? Do brincar o futebol com os colegas? Qual o papel, né, do balneário, da praia? Qual o papel da escola? Qual o papel do trabalho? Enfim, a gente tem que entender que essa materialidade do mundo, o banco, a farmácia, o mercado, são instituições e espaços que têm funções. E que no cotidiano, no corre-corre, a gente não para refletir. E não dá para parar para refletir que a gente não consegue viver sem o consumo do espaço. Por isso que eu dizia, não conseguimos subtrair o tempo da nossa vida. Se você tira o tempo da sua vida, na concepção de Santo Agostinho, você volta para a eternidade. Não existe vida sem tempo. Por isso que você comemora seu aniversário. Mas também não existe vida sem o consumo do espaço. Mas tem um lado positivo, que é o lado de a gente refletir. Refletir sobre isso. O papel do mundo, da materialidade do mundo no nosso cotidiano. Como está fazendo falta as aulas. Como está fazendo falta o colégio. Como está fazendo falta a natação. Como está fazendo falta o jogo de futebol com os amigos. Como está fazendo falta o encontro nos bares. Como está fazendo falta a tardinha que passamos na praça. E olha só, a gente já vem tentando se acostumar a recusar esses espaços de forma voluntária, condicionado pelas redes sociais. Mas agora a gente está sentindo que essa materialidade do mundo nos faz falta. Você pode estar em casa com o computador, com a internet, recheado de redes sociais. Mas você não consegue viver dentro de casa só com essas redes sociais. O mundo externo faz falta. O consumo do espaço faz falta. E essa consciência desse espaço, como algo associado à nossa vida, começa a aparecer. Como algo que até então, para muita gente, não era percebido. Como faz falta o espaço. E aí a gente começa a entender qual o papel da geografia na nossa vida.
Qual o papel das funções dos espaços? E as lembranças que a gente tem agora dos espaços que a gente não frequenta mais. A gente lembra das aulas, dos corredores do colégio, da universidade. A gente lembra dos bares. A gente lembra do culto, né, da igreja, dos templos, dos terreiros. A gente lembra da praia. E esse espaço que está inserido na nossa vida, ele começa a aflorar pelo pensamento, pelas lembranças. Então esse espaço que integra a tua vida durante os anos em que você vive no planeta, ele é abstraído por você. E no momento que você não tem mais acesso a ele, que ele é suprimido da sua vida, aí você recorre às lembranças desses espaços. É a abstração do espaço. Abstrair o tempo, você morre. Abstrair o espaço, você também sente a falta. E começa, talvez pela primeira vez para muita gente, a refletir o que é a prisão, o que é a falta de consumo do espaço. E aí a gente passa a entender que todo esse mundo que está fora de nós, essa materialidade que nos cerca, ruas, pontes, casas, bancos, comércio, praias, estádio de futebol, tudo isso tem uma função social. Não é só a materialidade do mundo que nos cerca. Essa materialidade do mundo está em sintonia com as nossas vidas, com a nossa cultura, com a nossa sobrevivência. Então a vida, agora estamos vivendo cada um em suas casas. Estamos vivendo cada um de nós em nossas casas, mas essa solidão passa a ser um pouco atenuada, só um pouco atenuada, por essa possibilidade que temos de ainda conversar pelas redes sociais, como estamos fazendo agora. Pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Então, as redes sociais, o avanço tecnológico, nesse momento, ele atenua um pouco essa solidão. Mas apenas atenua. Ele não é capaz de suprir e fazer superar a falta que te faz a praça, a rua, a escola, o estádio, o barzinho. Não é capaz. Então a gente começa a entender que por mais que a gente diga que o mundo está globalizado, que estamos no mundo, a vivência social, a interatividade com as pessoas, a vivência dos espaços, a vida para ser vivida, ela tem que se dar numa base espacial. A vida não se dá nas nuvens, no ar. A vida se dá numa base espacial. A vida se dá no espaço. Em interatividade com outras pessoas. E esse momento, lamentavelmente, condicionado por essas circunstâncias do coronavírus, é um momento para refletirmos. Que nem sempre a tecnologia é capaz de nos dar a liberdade que desejamos. Estamos todos nós na esperança de que esse problema grave, mundial, seja superado. E nesse momento não tem globalização, não tem avanço tecnológico que faça a gente abdicar da esperança do retorno às nossas interatividades sociais, aos nossos lugares, aqueles ambientes que a gente tem afeto e que nós nos reconhecemos nele. Então são momentos assim que a gente pode utilizar dessas circunstâncias nefastas, negativas, que nos entristece e que nos preocupa. Que nos preocupa. Não tem como se brincar num momento como esse. E eu acredito que é uma responsabilidade nossa provocar
essas reflexões. O papel do historiador, do geógrafo, do ambientalista, do psicólogo, do sociólogo, dos assistentes sociais, enfim, todas as profissões, nesse momento, têm a obrigação de prestar uma contribuição para a sociedade. De tirarmos proveito dessa realidade para elaborarmos teorias sobre o que isso significa em nossas vidas. O que de novo esse momento pode trazer, como esse sofrimento, como esse confinamento, como essa ausência de relações espaciais e sociais podem promover uma reflexão e que essa reflexão possa se encaminhar numa perspectiva de contribuir com os problemas do mundo. Então, eu quero dizer para vocês que, a partir de agora, nós vamos aproveitar esses momentos, né, que infelizmente somos obrigados a cumprir, porque eu digo infelizmente porque é algo que não está, não existe pela nossa vontade, é uma circunstância que nos faz nos sentirmos pequenos, limitados, relativos, por mais tecnologia, por mais globalização que exista. O lado humano ainda pulsa mais forte. O lado da interatividade humana ainda é fundamental para nossas vidas. A tecnologia, redes sociais atenuam essa ausência. Mas acredito que os profissionais da saúde, das ciências humanas, podem, nesse momento, contribuir para que as pessoas entendam esse momento de estar em casa, de reflexão, e que também é momento de denúncia. Porque o que a gente está falando aqui é uma fala para quem está dentro de casa, que vai ouvir essa minha fala pelas redes sociais. E quem está na rua? Morador de rua. Então a rua deles é a casa deles é a rua. E a gente se acostuma com isso. Agora imagina cada um de nós adotar, né, a rua como casa. Vai sofrer, não vai se adaptar. Então é um momento para a gente entender, né? Entender a condição de vida dessa população de rua, que muitas vezes se aproveitam de pontes, rodoviárias, de ambiências públicas cobertas, como coreto, para ter condição de viver. E que muitas vezes não são compreendidos, porque acham que estão invadindo os espaços que não lhes pertencem. São tratados como invasores. Então, agradeço a você que dedicou, né, esses minutos aqui comigo e dizer que a partir de agora nós vamos promover algumas reflexões de ordem ambientais, sociológicas, históricas e reflexivas a partir desse momento que estamos vivendo. Mas sempre na esperança de que nós vamos superar. E a superação só existirá se for numa unidade, num movimento coletivo, onde cada um de nós será responsável por essa superação. Fiquem com Deus, se mantenham em suas casas. Vamos nos preocupar com quem não tem casa, que a casa é o mundo, procurar espaços e o poder público cada vez mais apoiar quem está sobre essas condições. Seguir, né, todas as orientações das autoridades de saúde, do poder público, consciente, para que assim
a gente supere essa condição. E com unidade, solidariedade, determinação, nós vamos conseguir. Fiquemos em paz.